Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar de bons produtos e maus negócios, invenções digitais. O Diogo questiona se será o programático uma tanga. E por último, o Miguel pergunta se os marketplaces estão na moda. Este é o Marketing por Idiotas, sejam muito bem-vindos. Olá a todos, são então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, o podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Se procuravam um sítio para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Olá, Miguel. Alô? Olá, Fred. Bom dia, boa tarde, Onde boa quer, noite, boa madrugada. onde quer, exato, obrigado. É mais radialista. E olá, Diogo. Alô? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Reparei que nunca pergunto isso e avanço logo, faço aqui, portanto, só queria fazer essa pergunta, se estão bem. E nós sentimos-nos sempre ofendidos por tu não Sim, eu perguntares, sei, não é? eu percebi isso. Bom, Como é quem que tu te também sentes sempre hoje, confia em mim. Ricardo? Estás Eu tranquilo? sinto-me bem. Estás bem? Obrigado, sim, obrigado por perguntares. Tu és o Fred, não és? Desculpa. Tudo bem, Fred? O Fred, obrigado, Fred. Bom, antes de prosseguirmos no podcast, só para relembrar que no podcast, além dos 3 temas que já mencionei, temos ainda um momento do shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter, Martin Idiota, que é também onde podem interagir connosco. Temos um momento das rapidinhas, que ao contrário do que podem pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana, mas em formato rápido. E por último, a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana. Muito bem, sem mais demoras, com pompa e circunstância, bem-vindo, Miguel. Então, vens falar de moda. Eu esta semana trago uma notícia, não é bombástica como as que eu costumo trazer, mas é uma notícia de uma possível tendência. A Robelac lançou um marketplace chamado O Meu Pintor para ajudar clientes que compram tintas Robelac a encontrarem os pintores para as suas casas. Eu faço parte desse target que precisa de ajuda. Eu confesso que a única coisa que eu percebo sobre tintas é que Stukomat é uma grande tinta e que Stukomak é Robelac e que toda a gente pinta com Stukomak porque Stukomak é Robelac. Lá, eles não estão a patrocinar, pá. Epá, mas ainda me lembro disto. Vocês lembram-se desta música? Stukomak é uma grande tinta. Lembram-se disso? Stukomak é Robelac. É Robelac? É Robelac. Stukomat é o tipo de Ok. tinta que é da Robelac. Ok, obrigado. Ok. Posto isto, vamos aos detalhes. O meu pintor é o Marketplace e o Marketplace é Robelac. Basicamente, Meu Deus. basicamente no Marketplace, os clientes metem detalhes sobre o desafio de pintura que têm, tipo as medidas das salas, etc. E encontram os profissionais perto de si que o podem executar sem deixarem manchas na parede e pingos de tinta sobre o chão, destaques de madeira, que faz com que as mulheres comecem a refilar e nos odeiem. E basicamente encontramos profissionais para utilizar os produtos da Robelac. Ok. O Bernardo Aragão, o diretor de marketing da Robelac, diz que queremos deixar claro que na Robelac os clientes podem encontrar tudo aquilo que necessitam para não adiar mais as pinturas lá de casa, o que me parece interessante. Eu penso que ele podia ter acrescentado algo como queremos salvar o casamento de tipos como o Miguel, que acham que é fácil pintar sem destruir soalhos. Claro que não foi isso, não foi? Já algum de vocês tentou pintar a própria casa ou um quarto? Olha, eu amanhã, quarta-feira, entra-me aqui um pintor em casa que vai-me pintar a sala e o quarto, por causa da nova Ah, bebê. exatamente. Mas eu não me atreveria a Ok. fazer, porque eu tentei uma vez e correu mal. Epá, pois é uma tarefa que realmente não é fácil. Também já tentei fazer no passado e Realmente correu no mesmo muito infantário mal. parecia tão fácil, não é? Olha, eu vou só partilhar contigo que eu comprei uma tinta especial para uma parede que supostamente pegava numa caneta de feltro e quando pintasse nessa parede, eu depois passava com água aquilo saía. Pronto, não preciso explicar o que aconteceu. Deve ser água benta. Dei para aí 3 ou 4 de mão. Quando passei a caneta de feltro, ficou lá a caneta. Não saiu com água. Mas tinhas que testar, não é? Pois é. Tinha que ser testado. Foi num canto, mas pronto, está lá. Acho que sim. Exato. Esta ideia do marketplace a mim pareceu muito interessante e gosto da estratégia de criar um marketplace para que o cliente final possa usufruir de profissionais que utilizam os produtos da própria marca, ok? Também acho uma boa ideia para roubar dados e perceber como é que estão os orçamentos de pintura para mais tarde, em vez de começarem, em vez de venderem tintas, começam a vender paredes pintadas, o que podia ser uma estratégia de negócio interessante. A pergunta que eu trago para vocês hoje é o que é que vocês acham desta ideia de criar um marketplace de profissionais que vão utilizar os nossos produtos? Acham que isto tem pernas para competir com outras soluções tipo o Zask ou o TaskRabbit? Ou é uma coisa mais para o show-off? Acham que vamos começar a ver mais marketplaces especializados a aparecer? Isto está na moda? Muito bem. Qual de vocês quer começar? Diogo, Fred? Alguém se quer antecipar? Pode ser o Diogo. Tem mais experiência em pintura, desculpa.
Foi só por isso ter prioridade. Então, na verdade, acho que acho que isto é mais um PR stunt do que outra coisa. Ou É para o seja, show-off então. é só show-off. É só show-off. Não me parece que será de todo uma concorrência aos Ask ou outros marketplaces que estão aí a abrir. Recordo-me de outro. Houve aí pelo menos um qualquer que também estava a abrir aqui em Portugal. Mas acho que é uma ideia interessante na ótica do departamento de marketing da Robilac, no sentido em que ele, o sistema tenta ajudar, não é, a resolver um dos grandes problemas, que é encontrar um pintor para pintar a casa, não é? E acho que isso é muito bom pensar, como departamento de marketing, pensar nessa necessidade do utilizador e tentar ajudar o utilizador com isso. Eu acho que, por exemplo, também o IKEA está a fazer algo semelhante, mas com designers de interior. Okay? Que eles têm agora um serviço de designers de interior, etc. E acho que são vários designers de interior, se eu não estou em erro. Mas sim, acho que sem dúvida é uma boa forma de obter dados. Isso que estavas a Sem falar dúvida. é muito bem pensado, não é? É uma forma de obter estes dados de quanto é que está a custar, quem é que são os pintores, não é? Porque qualquer pintor que se inscreva lá pode ter a certeza que vai levar com informação sobre a Robelac, não é? E promoções sobre a Robelac, não é? Portanto, acho que é uma boa jogada de data. Muito bem. Fred, partilhas a mesma opinião? Eu estava aqui a ver o vídeo, da apresentação, não conhecia. Eu acho que é muito interessante. Só não sei se partilho da mesma opinião em relação a um stunt marketing. Um exemplo que me ocorreu e que nós temos acompanhado agora na televisão é o caso da Vorten. A Vorten, que toda a vida nós temos memória relacionada com o tema dos eletrodomésticos, agora vai passar a vender cosméticos. Portanto, na minha cabeça é uma coisa que não tem nada a ver. No caso aqui da Robilac, eles vendem tintas e criaram um sistema, um software, neste caso software as a service, que é para servir de interlocutor. Portanto, neste tópico aqui dos marketplaces, nós sabemos que os mercados são um modelo de negócio muito poderoso, que é o que no fundo eles estão a tentar construir, mas isto para depois, e aí concordo com o Diogo Miguel, isto para perdurar e para atingir eventualmente liquidez, se eles quiserem eventualmente transformar isto depois mais para a frente como algo rentável e não só na venda de tinta, talvez eu acho que é bastante inteligente, porque eu estive a ver aqui o vídeo mostra aqui bastante especialização, pergunta quantas divisões, pergunta. Bem, eu já nem me sinto muito à vontade para falar disso, porque depois da publicidade com a música que o Miguel cantou, ou a gente recebe latas de tinta, ou então não está a valer a pena comentar isto. Já estás a ver se safas com uma lata de tinta para o quarto da bebê. Mas o que é que precisas, Fred? Queres especificar cores e... Qual é que é o maior problema aqui do marketplace? É a ligação entre os compradores e os vendedores. Neste caso, o que eles querem fazer, e que o Diogo comentou muito bem, é os pintores com, eventualmente, é que da nossa perspectiva, nós achamos que as pessoas querem pintar a casa com pintores, não é? Da perspectiva da Robelac, é vender mais tintas a quem vai fazer esse serviço. Portanto, esta ligação entre compradores e vendedores pode não ser suficiente para a realização de uma transação, porque há aqui 4 tónicas relevantes, que é a fricção, do que é que isto pode vir a surgir, como é que isto é feito, é um processo novo, desconfiança, porque a pessoa não conhece, e aqui esta desconfiança até pode vir a jogar a favor da Robelac, porque há muitas pessoas que trabalham neste setor não têm conhecimentos da área digital e a Robelac aqui neste caso resolve esse tema. E depois há um outro problema dos marketplaces, além da fricção e da desconfiança, que é a incerteza, que permanece com alguma frequência. Nós num dos podcasts, não me recordo do episódio, mas nós falámos sobre marketplaces. Na altura eu recordo-me ter referido o Marketplace 100, que é de uma empresa de capital de risco, que é do Andrés Horowitz, que no fundo ele fez o ranking das maiores e mais brilhantes startups viradas para marketplaces. Eu escrevi até um artigo sobre isso, mas nós falámos disso no podcast. Mas só para fechar, os marketplaces são empreendimentos de energia aqui intensiva. Se isto vai resultar ou não, eu tenho alguma tendência a acreditar que sim. Porquê? Porque isto é uma marca que não está a partir do zero. Já tem base de dados de quem é que faz estes serviços. No fundo, vai comunicar que tem um novo serviço. E eu acho que o desafio não é tanto do lado de quem vai realizar, eu acho. Neste caso, os pintores. Eu acho que o maior desafio é colocar os consumidores a usar a ferramenta. Mas teoricamente, desculpa, eu diz e Não, depois eu digo. eu ia só terminar a dizer que, por exemplo, no meu caso, que eu quis um pintor, isto é totalmente recomendação. A pergunta A, B, B pergunta A, C. Pronto. Porque é uma coisa delicada, a pessoa não sabe quanto tempo vai ser, pronto, enfim. Há sempre um tio, há sempre um primo. Neste caso, era uma pessoa que não tinha nenhuma ligação familiar. Mas isto para dizer que
isto tem a ver com os efeitos de rede. Eu acho que a plataforma está bem feita para pessoas que não têm esse efeito de rede e que querem, através da marca, chegar a uma solução. Mas acho que há sempre aqui um risco de fricção. Esta plataforma talvez possa eliminá-lo. Não achas que é uma tendência nós, por exemplo, deixarmos de comprar tintas, nós o consumidor final, e passamos a comprar paredes pintadas? Lembrei-me novamente da Vorten. A Vorten vende, neste caso, não é a especialidade deles, mas eles vendem painéis solares. Qual é que é o serviço que eles têm no site? A possibilidade de tu entrares no site e medires o teu telhado e automaticamente o sistema faz-te uma recomendação quais eram os painéis solares que melhor se podiam adequar em diferentes variáveis de preço para o teu telhado. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? E em relação à tua pergunta específica, se é uma parede já pintada ou o importante aqui é dar uma solução que seja software que acelera a curva de aprendizagem para o cliente dele querer um determinado produto. Eu não tenho a certeza se passa por uma parede já pintada ou não, mas tenho a certeza que passa por as empresas construírem software para acelerar o processo de decisão dos consumidores. Faz sentido? Muito bem. Fez sentido, Miguel? Acho que sim. Acho que sim. E os nossos ouvintes, o que é que acham? Fez sentido? Bom, antes de mais, deixar aqui só, já que, já que falámos, fica aqui a nota. O Fred vai precisar, portanto, da cor, código, deixa-me só aqui apontar. Não, porque eu não estava a perceber porque é que o Miguel tinha em cima da mesa portanto, uma lata de 15 litros de Stocomate. Agora está percebido. Robbie lá que nos está a ouvir, claro que receberemos com todo o gosto, em especial, bom, qualquer um dos três aqui que estão no painel, que estão a precisar de pintar a casa, claramente, vocês não veem nas imagens, mas eu como vejo, noto perfeitamente isso, e em particular aqui o Fred, que vai precisar de pintar aqui várias divisões de cor-de-rosa. Muito bem, o que não está pintado a cor-de-rosa, mas sim de verde, é o nosso grupo de WhatsApp, que podem ser através do link w.marketingporidiotas.pt. O grupo WhatsApp é onde estamos nós, e estão também alguns dos nossos ouvintes, e onde partilhamos ideias, notícias e outros insights. E todas as semanas partilhamos também um conteúdo exclusivo. Esta semana, o conteúdo exclusivo do nosso grupo de WhatsApp é o estudo do Facebook sobre 500 landing pages e como otimizá-las. Portanto, devem aproveitar e aderir ao grupo em w.marketingporidiotas.pt. Diogo. Então, esta semana trago-vos um artigo do Augustin Fu, ok? Um especialista de cibersegurança e consultor antifraude, que comprou mais de 1.000 milhões de impressões em várias plataformas de anúncio ou as chamadas Ad Exchanges, não é? Estamos a falar do Google Ad Manager, OpenX, AppNexus, onde, portanto, são os locais onde nós podemos comprar anúncios, ok? São esses mercados onde nós podemos comprar anúncios. Enfim, dessas 1.000 milhões de impressões, ok? Ele, incrivelmente, conseguiu 1,2 milhões de cliques. E adivinhem quantas conversões? Zero. Ok? Ui. Mas a verdade é que isto também não era o intuito do estudo, portanto, isto é um estudo que ele estava a fazer e na verdade ele estava a comprar tráfego muito, muito, muito barato e era esta a esperança que ele conseguisse, era ter exatamente identificar os maus sites, os maus placements onde os seus anúncios poderiam aparecer. Enfim, o bom de controlar o próprio bid nestas plataformas e ter um sistema que o possa fazer, não é? Permitiu que o Dr. Augustin Fu conseguisse ter o número de vezes que o seu anúncio poderia ser apresentado e quais as redes e sites esse anúncio poderia ser apresentado também, ok? Claro que, como vocês sabem, este mercado tem bastante fraude, não é? E ele conseguiu encontrar, não é? Vários sites fraudulentos e só para terem uma ideia, nos Estados Unidos, nos últimos 30 dias, tá bom? Portanto, isto foi publicado esta semana, ele teve 3.000 milhões de pedidos de cookies únicos, ok? E isto são 10 vezes mais do que a população, portanto, o número de americanos que está online. Okay? Portanto, são 300 milhões de americanos online e ele teve 3.000 milhões de pedidos de cookies únicos. Não é? Portanto, muito mais, isto só dos Estados Unidos, não é? Portanto, muito mais do que os americanos que existem online, portanto, 10 vezes mais. E claro, é normal que um utilizador tenha mais do que um dispositivo, isso é totalmente normal, mas mais do que 3, 4, ok? Portanto, 10 é um pouco unusual, ok? Segundo ele. Enfim, e não pensem que o facto destas redes garantirem uma medição externa e de terem agências de verificação como a Integral Ad Science ou a DoubleClick vos vão proteger, porque segundo eles, segundo a Integral Ad Science e a Double Verify, aliás, 99%
destas impressões, ok, que ele teve a servir foi a humanos, ok? Que não é possível, certo? Mas ele fala também que cada vez mais os anunciantes estão finalmente a perceber que as agências só querem enviar este gasto para o chamado programático porque é onde obtêm mais lucro. Portanto, ele próprio faz este pequeno ataque. E de relembrar que há realmente vários processos em tribunal sobre a insegurança destas redes, inclusive é uma notícia que saiu ontem sobre o Grindr, é a famosa aplicação de encontros, não é? Da comunidade, deixem-me lá ver se eu consigo dizer isto bem, LGBTQIA+, acho que não falhei nenhuma letra, e então parece que o Grindr esteve a vender a localização precisa dos seus utilizadores, não é? A vender? Exatamente. Ou foi leaked? A vender, a Ah, vender. Portanto, nas isto é exchanges tipo... vocês podiam comprar exatamente qual a localização do utilizador. O Miguel mete as mãos à cabeça neste momento. Epá, eu acho... Não, eu já estou a ver é que pronto, vão descobrir que... Pá, eu acho que esquece. Miguel, já é Não, público. epá, Vá, mas é chega. brutal. E não há nada de mal com isso, Miguel. Claro que não. A tua localização, sim, há mal. Mas isso não. Epá, todos tivemos as nossas maluquices na faculdade. Mas o John Oliver, no seu próprio programa, também apresentou há 2 semanas atrás uma forma de medir membros do Senado, aliás, que clicaram em anúncios menos próprios, ok? E prometeu que poderia revelar, aliás, quem é que foram esses utilizadores. Mas pronto, portanto, há aqui vários problemas de privacidade, mas não vamos falar sobre a privacidade, até porque, como sabemos, segundo o Miguel, a privacidade É uma tanga. Exatamente. Mas a minha questão para vocês é: e o programático? É uma tanga também? Ui, Ai, é quem é que se bem. quer queimar primeiro? Posso ser eu. Eu respondo. Eu primeiro vou analisar a primeira parte da tua notícia. Epá, ele comprou 1.000 milhões de visualizações, entre aspas, gambezinos, não é? Ele foi comprar o mais barato do mais barato, praticamente aquilo que é quase grátis, não é? Para ele ter É verdade, comprado. ele comprou a 0,1 cêntimos de CPM. CPM, ou seja, a cada 1000 impressões ele pagou 1 cêntimo. Ou seja, ele foi comprar aquilo que não é vendável, teoricamente. Exatamente, que teoricamente, mas era a ideia dele, não é? Portanto, era a questão da experiência dele que ele queria fazer, era exatamente isso, era identificar estes sites e realmente o que placements é que estão mais propícios a estes bots e este spam. Eu, relativamente à ideia do programático, dessa compra mais automatizada, não é? Ou totalmente automatizada, eu não vejo isso com maus olhos, ok? Eu acho que isto não é um problema, não é propriamente um problema da tecnologia ou desta técnica. Eu penso que o problema é um bocadinho diferente. Isto, epá, foi um bid muito baixo, foi mesmo ir comprar tudo que é joio em vez de comprar algum trigo, não é? E isso pode ter tido resultado aqui pode ter influência nos maus resultados. Agora, aqui a questão dos bots, clicarem nos anúncios, eu penso que isso acontece com todos os fornecedores, epá, de cliques e impressões, sejam eles fornecedores que eu considero pessoalmente premium, eu considero o Google um bom fornecedor um dos melhores, não é? Deste tipo de anúncios ou de impressões, etc. Eu penso que isto acontece em todo lado, porque os bots andam aí. Eu tenho um exemplo do anunciante que nós reparámos a determinada altura que cerca de 30% das visitas vinham do mesmo website. Quando nós fomos começar a esmiuçar, percebemos que era um serviço que vendia visitas humanas a um site. Eu também não sabia que isto era possível, mas na realidade é possível. Isto são com instalações que eles fazem nas extensões do Chrome, etc. E o Google Analytics não detecta bot, detecta uma pessoa que foi visitar um site, não é? Eles nesse site diziam que isto era uma espécie de testador de sites, etc., de coisas de Analytics, mas na realidade é diferente. Tu chegas lá e compras 100 mil cliques ou 100 mil visualizações de humanos para o teu site, epá, o que é extremamente, a meu ver, é extremamente grave. Epá, é uma coisa do outro mundo, ok? E note-se que este anunciante estava a comprar custo por lead, mas com uma base muito grande de afiliados, ok? Isto parece-me que é são burlas que os afiliados também às vezes fazem
neste tipo de estratégias. Eu vejo as agências de verificação externas um pouco como a Moody's a fazer reviews a bancos. Ou seja, são os próprios clientes que lhes pagam para terem uma review, obviamente sai Exato. sempre o AAA, não é? Não vai sair, Exato. não vai sair, pá, isto afinal é uma tanga, não é? Não, isso não pode acontecer. Relativamente à questão das zero conversões, eu não sei se tu viste, se na notícia está ou não, o que é que ele estava a tentar vender, já agora? O que é que ele estava a converter? A ideia não era tanto a questão das conversões. As conversões era só um pedido de informação, não era nada de mais. Mas ele lança a notícia, então está a ser mauzinho, porque ele lança a notícia a dizer 1.000 milhões de impressões, 1.2 milhões de cliques e zero conversões. Epá, eu também consigo fazer numa página dar sempre zero conversões, não é? Se a página for horrível. Isso é porque não leste, não tiveste no nosso grupo do WhatsApp e não recebeste o belo conteúdo desta semana. Esta semana andei aqui um bocado atarefado, mas é isso. Eu acho que há muita fraude neste mercado. Eu acho que não tem só a ver com programática, mas o que eu tenho a dizer aos nossos ouvintes é, epá, mantenham-se longe de algumas destas redes, porque realmente existem muitas redes que nós às vezes nem conhecemos e começamos a pesquisar, epá, e se calhar é um bocado isto, não é? Estamos a comprar barato, mas o barato sai caro, em última análise, não é? Quanto é que ele gastou nestes 1.000 milhões de visualizações? É fazer as contas. Se ele comprou 1 cêntimo de CPM, Pá, 100 euros. vezes coisa, está, gastou 10 euros. Fred, não sei, Miguel, se já tinhas. Já terminei. Muito bem. Fred, A parte técnica eu não domino tão bem, mas e sei que o Diogo vai falar disto aqui um bocadinho, mas eu remeto para o tema da lei dos mercados digitais, que foi aprovada no final de março de 2022. A lei dos mercados digitais, no fundo, vai colocar na lista negra certas práticas utilizadas pelas plataformas que atuam como guardiãs, que são intermediárias, e isto depois vai permitir, supostamente, a Comissão Europeia fazer investigação. Mas isto, no fundo, infelizmente, há aqui alguns conceitos que nós temos apreciado como mais práticas. Neste caso, as condições onde os porteiros, que são as ad exchanges, prestam serviço de publicidade online a utilizadores, neste contexto, empresariais, pessoas que estão a investir, incluindo anunciantes como editores, isto são pouco transparentes e muitas vezes são opacas, só reforçando o que o Diogo já referiu. Porque esta opacidade, no fundo, está ligada às práticas de muitas plataformas e à complexidade da publicidade programática nos tempos modernos. E eu tenho a sensação que esta introdução da nova legislação sobre a privacidade, eu já sei que o Miguel não interessa qual é a legislação, porque vai sempre achar que é tanga, mas o que se espera é que seja menos opaco, principalmente quando com esta anunciada remoção dos cookies de terceiros. Vamos lá ver se isto está para a frente ou não. Mas no fundo, e fundamentalmente, o que é que eu retive da informação que o Diogo passou? Que o anunciante teve falta de informação, falta de conhecimento em que é que estava a investir, de quais as condições de serviço da publicidade, possivelmente, e que não é uma coisa que é exclusiva dele. Basicamente, está a acontecer com muitos. Portanto, as próprias plataformas, no caso do Facebook, recorrentemente, para quem faz anúncios sabe o que é que eu estou a falar, põe sempre avisos a dizer que vai devolver dinheiro porque houve um erro qualquer que ninguém sabe qual é que foi e onde é que foi. Não é? Mas também devolvem sempre tipo 1 euro e qualquer coisa. Pronto, mas tu sabes onde é que foi. Eles não dizem, houve um erro. Mas onde? O quê? Como? Pronto. O Google Ads faz o mesmo, não é? Pois, faz o mesmo. Nós estamos a assistir a custos mais elevados, que estão a refletir-se provavelmente em preços que os utilizadores finais pagam por muitos produtos e serviços diários, que vão depender da utilização da publicidade. Portanto, eu espero que estas obrigações de transparência, a correr bem ou não, não sei, mas acho que alguma coisa está a ser feita, vai exigir aos gatekeepers, que fornecem aos anunciantes e aos editores, informações sobre os serviços de publicidade, de forma eficaz, qualidade, contínua, em tempo real, seria perfeito, mas enfim. E quando solicitados na medida do possível. Já agora, quando a pessoa quer informação, saber o que é que está a pagar, quando é que está a pagar e como é que aquilo está a ser fornecido. Uma questão rápida. Vocês acham que as agências estão cientes desta fraude e vendem na mesma ou nem por isso? Ou também desconhecem? Eu acho que uma agência por si só não tem interesse em vender isto assim. Eu não acredito que. Pá, eu estou a falar de agências credíveis, não é? Tipo uma Havas, uma Mediacom, essas grandes agências, eu não as vejo a ver isto com bons olhos, porque isto. Eles não têm interesse. Eles querem vender os cliques, mas os cliques há muitos, não é? Eu não tenho. Olha, Não há têm muitos. interesse. Não, mas cliques há muitos. Eles não têm interesse nenhum. Eles querem vender resultados ao cliente porque sabem que
o cliente, e quando tiver resultados, mantém-se com eles, não é? Eu não vejo nenhuma agência como deve de ser a fazer isso, mas... Miguel, recebeste uma chamadinha de Avas, confessa. É que tu já. Exato. Não é que tiraste a lata de tinta e puseste aí isso. Eu enviei o meu currículo para lá, para a Robelac. Era só para Exato. saber. Não, mas eu não vejo estas grandes agências, Não epá, acreditas a que haja fazer... má fé da parte das agências Eu não acredito. em fazer esse push para os clientes, mesmo sabendo tudo o que é estas dinâmicas deste mercado e Exato. que tem muitas, como o Diogo disse, muitas fraudes. É a mesma coisa que eu acreditar que um publisher, tipo, sei lá, o Correio da Manhã ou qualquer coisa, me vende cliques e depois são eles a clicarem nos anúncios, não é? Mas posso referir um sistema que estava lá no, acho que era no Newsweek, que foi descoberto, que é, eles tinham um script para um verificador, que era a Moat, e então sempre que a Moat é um verificador a ver se o anúncio teve uma impressão visível ou não, ok? E a Newsweek, na verdade, tinha um script que sempre que esse Moat era lançado no site, tinha um script que iria sempre dizer à Moat que aquele anúncio tinha sido visível. Okay? Portanto, isto foi um escândalo, foi uma descoberta que aconteceu há relativamente pouco tempo. Malandros. Vocês, só por curiosidade, e tinha só uma pergunta para os três: se já tiveram suspeitas de que de alguma forma estavam a ser enganados por estas plataformas? Relativamente aos anúncios, claro. Epá, eu posso dizer que muitas das plataformas onde, mesmo na rede Google, ok, mesmo utilizando a rede Google, nem vou falar das outras redes, porque as outras redes às vezes aquilo enfim, mas mesmo na rede Google, eu constantemente tenho que ir excluir placements que são de bots. São claramente bots e tenho uma forma anti-bot no site para medir exatamente isso. E quando faço anúncios de display, só faço anúncios em sites que eu conheço. Caso contrário, não faço anúncios em sites que desconheço, a não ser que seja a pagar por resultados. Ok. Parece-me bem. Eu quando comecei a comprar publicidade digital há uns bons anos, quando ainda era media player, no início tinha aqui alguma desconfiança porque os próprios meios tinham muita relutância em vender custos por clique. Isto foi antes de sequer de custos por clique ser uma coisa, não é? Só se vendia custos por impressão. Epá, e tínhamos assim uma espécie de alguma desconfiança, mas depois, em última análise, tendemos em acreditar que o publisher, pá, publishers credíveis, não é? Premium, epá, também não tem interesse em fazer isso, mas eu tenho andado a ser impactado todas as semanas com a publicidade do ClickEase. Também eu. Aí, sim, sim. É uma aplicação que supostamente faz com que os bots e os teus concorrentes não cliquem nos teus anúncios. ClickSees. ClickSees, exatamente. Eu já percebi que tenho muitos bots a clicarem em algumas coisas e também que os concorrentes devem andar a clicar porque eu próprio ando a clicar nos da minha concorrência para ir ver as... Não, para ir ver Não, a sério, mas não é clicar feito par 20 vezes no mesmo anúncio só para Não, não. depois estrangular dinheiro. Mas eu faço pesquisa, A Google adora. eu faço pesquisas sobre o mercado e clico nas landing pages para ver o que é que está a ser feito e o que é que não está a ser feito, obviamente, não é? Faz isso uma E vez, pronto. faço uma vez, Uma, sim, uma vez. por uma questão de ética, realmente não faço, não Mais meto a do que uma clicar vez por várias dia. vezes. Fazes bem. Exato, senão dou cabo do budget. Deixa-me só adicionar Não, mas só para salvar a honra, atenção. Estava lá. Eu clico mesmo só para ver o que é que a landing page tem. Eu não estou aqui a clicar. Não ando aqui Ninguém a clicar acredita, feito Miguel, doido, mas podes Eu não clico continuar. por converter. Eu clico mesmo só só por por converter. clicar. Eu não clico. Exato. Deixem-me só dar aqui este exemplo. Na agência, nós ainda cheguei a apanhar um placement que era um redirecionamento e o redirecionamento desse placement tinha 3 vídeos por trás do background, 3 vídeos do YouTube, ok, com publicidade, Espetacular. não é? Isso é que é rentabilização E, de. e o vídeo era uma mão. Era isto, era uma mão a passar, não é, no teclado, e era este o vídeo. Não viste nada. Não viste Tinha nada. milhões de impressões, milhões de visualizações aquele vídeo. Ah, pessoal, genial, genial. Muito bem, que também é genial e que faz parte do nosso grupo do WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt. Já tinha dito e lá também podem iniciar a discussão sobre aquilo que nós vamos falando aqui. Bom, antes de continuarmos, se gostarem do nosso podcast, por favor, não se esqueçam de deixar uma avaliação, seja no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Isto porque já são subscritores seguramente. Não menos importante que o nosso grupo WhatsApp e da avaliação ao nosso podcast é o nosso website marketingporidiotas.pt, que também tem lá toda a informação do que falamos neste podcast. Estou-me a tornar uma espécie de Fernando Mendes deste programa. Sinto-me agora. Fernando Mendes é um bocado
Muito bem. Ficou só para Com- mim. completamente sozinho nesse parque, não Trago 10 foi? pessoas, é aquela coisa que ele faz de promoção para as pessoas irem lá ao preço certo. Muito bem. Fred, vens falar de bons produtos e maus negócios, invenções digitais. Parece um episódio de Netflix, uma série, mas não é, é o teu tema desta semana. É verdade. No fundo, bons produtos e maus negócios que parecem brilhantes, mas os seus planos de negócio podem não estar a funcionar. Bom, ao longo dos últimos 15 anos existiram ideias digitais inteligentes que cativaram imaginações, transformaram hábitos e reformularam indústrias e economias. E há muitos grandes produtos digitais desta geração que nós conhecemos que vieram de maus negócios. Alguns exemplos. A Spotify remodelou a música, mas a empresa ainda está a descobrir como é que pode gerar um lucro consistente. A Uber alterou as cidades e tornou-se um modo de vida para alguns passageiros e motoristas, mas a empresa gastou muito mais dinheiro do que aquele que trouxe ao longo dos últimos 13 anos de vida. Empresas como a Glovo ou a Instacart, que funcionam nos Estados Unidos, esta última, em todas as empresas com foco em entregas de refeições ao domicílio, nenhuma que traz comidinha à nossa porta conseguiu ainda ser uma empresa rentável. Já falámos neste podcast da GameSpot e da Robinhood. Esta última ajudou a tornar o investimento acessível e divertido, as pessoas podem comprar ações, criptomoedas, essas coisas, mas não tornou o comércio livre de ações rentável. E por último, que agora está muito na moda, o Twitter, que é uma força cultural, mas nunca foi uma boa empresa no que diz respeito a dividendos e a gerar lucro. Portanto, há aqui algumas estrelas tecnológicas que são também discutivelmente grandes negócios, incluindo o Facebook, Airbnb e Zoom Video, mas eventualmente a sua folha financeira não mostra assim grandes resultados. Mas como é que estas empresas com tecnologias transformadoras quebraram a regra de que o negócio morre se não consegue equilibrar o seu fluxo de caixa? Então a visão otimista, vou dar aqui duas muito breves. Portanto, a visão otimista é que nós queremos que as empresas como a Uber e outras tantas tenham tempo e dinheiro para afinar os seus produtos e agarrarem ao número de clientes e resolver eventualmente os problemas de dinheiro mais tarde. É claro que há muitas empresas digitais lucrativas, mas estou só agora. Bem, depende de como é que nós definimos lucros, mas isso deixa para outro podcast e para outro episódio. Não, para outro episódio, para outro podcast não. Este aqui é o podcast que importa. E tu tens outro Não, e não não. nos dizes. Sabes que é sempre o último a saber, ou somos os últimos a saber. Mas Não, vá. não. Exato. O ponto de vista mais preocupante é que nós podemos estar a viver numa miragem tecnológica e a persistir em empresas que não deveriam sobreviver e por isso isto talvez possa nos estar, não sei, a roubar-nos a inovação verdadeira e duradoura. É isso que eu vou perguntar daqui a pouco. Mas eu só queria deixar aqui algumas notas. No ano passado, a Uber gastou quase mil milhões de dólares a mais do que aquilo que gerou. E isso foi já uma grande melhoria, porque aquilo é sempre a gastar. Portanto, se a Uber fosse uma empresa familiar, provavelmente já teria desaparecido há muito. Quem gosta do Uber vai dizer que é uma canoa com buracos, mas é por opção, porque a Uber tem vindo a expandir-se por várias cidades e por muitos países, mas tem vindo a ser difícil conseguir escalar e tornar-se rentável em todas as áreas, na entrega de refeições e no transporte de bens e pessoas. Já a finalizar, só mais duas notas. Uma transformação semelhante está a acontecer com a Spotify, que está a tentar ultrapassar a matemática feita da transmissão da música e está a expandir-se para podcasts, que eventualmente podem ser lucrativos, não sabemos ainda. E nós conhecemos bem a Amazon, que acho que é o exemplo mais famoso de uma empresa que gastou muito dinheiro, gastou mais dinheiro do que aquilo que trouxe durante os seus primeiros anos. Uma condição que eventualmente foi temporária, tornando também como exemplo a Netflix. A Netflix que também precisou de pedir dinheiro emprestado até para se manter à tona. Pergunta para vocês. Será que as ideias digitais vencedoras da última década têm sido as mais inteligentes ou são apenas ideias que tiveram muito dinheiro para tentar e continuar a tentar e continuar a tentar e continuar a tentar? Muito bem. Caríssimos, algum de vocês, eu gostei das perguntas e estas têm boas respostas para dar, nomeadamente o Diogo, que vai já avançar. Bem, se serão as mais inteligentes, eu acho que isso é só o futuro é que o dirá, não é? Agora, que são as empresas que mais capital têm para começar a se desenvolver até ao lucro, acredito, não é? Porque na verdade penso que nunca houve tanto investimento na história como há nos dias de hoje em empresas, ok? E o problema é que pessoas como Elon Musk, não é? Que depois dão muita força a isto, porque o Twitter, parecendo que nunca teve, e sempre foi um buraco, não é? Mas teve um investimento total de 4,4 mil milhões de dólares e foi comprado por 44 mil milhões de dólares, ok? Só 40 milhões de dólares a mais.
Pronto, e assim vale a pena investir, ou não? Certo? Ah, Pensámos que o YouTube foi comprado por 1000 milhões, não é? E o Twitter por pois. 44 mil milhões. É Realmente. verdade. Enfim, ah, ou seja, isto parece-me mais que a questão não é tão sobre se a empresa consegue ter lucro, mas mais uma espécie de bolsa, não é? De compra e venda de futuros. Faz sentido? Conhecem a compra e venda de futuros, não é? Que se pode apostar se a empresa vai ter, vai ter lucro ou não, ou apostar-se contra a empresa, não é? E apostar sobre o futuro daquilo que vai acontecer, certo? E parece-me que é mais como se fosse uma espécie deste mercado. Ricardo, corrige-me se estiver a dizer alguma coisa errada. Bem, o que eu quero dizer é que isto parece ser muito mais uma aposta no futuro da empresa ou da ideia do que propriamente na empresa, não Tenho uma é? pergunta para ti, Diogo. Não, é só para perceber se o que estás a dizer é o que eu estou a pensar. Portanto, o que estás a dizer é que isto é uma perversão do capitalismo. Ou seja, quando há tanto capital que está concentrado na ideia errada, podemos nunca encontrar coletivamente a ideia certa. É isso? Acho que é sem dúvida uma perspectiva, ok? É sem Interessante. dúvida uma perspectiva possível. Mas é assim, portanto, é uma questão de. Não sei se é uma questão de ser bons ou ser um bom ou mau negócio, não é? Aliás, não é uma questão de ser bom ou uma má empresa, mas de ser bom ou mau negócio, não é? E podem ser coisas diferentes. Está muito filosófico. Eu estou aqui um bocado a refletir nas respostas que estão a ser dadas para perceber. Já havia um senhor no Sócrates que dizia as dívidas são para qualquer coisa. Ele dizia qualquer Não coisa. se pagam, Não se gerem-se. pagam, gerem-se, exatamente. Portanto, acho que é um bocadinho este o oceano e o mar onde estamos a navegar, não é? Que é essa a ideia que o Fed põe aqui em cima da mesa, que é, será que são de facto as ideias mais inteligentes ou simplesmente têm dinheiro suficiente para continuar a tentar e tornarem-se bem-sucedidas? O que é que tu achas, Miguel? Olha, eu estava a ouvir atentamente os dois e ouvi o Diogo com especial interesse. E quero relembrar aqui a história das tulipas. Alguém se lembra disto? Que em Amsterdão, foi a primeira vez que houve assim um grande crash, o pessoal começou a apostar no futuro das tulipas, ou seja, as tulipas começaram a ganhar um valor tão elevado que o pessoal já fazia apostas sobre as plantações de tulipas, etc. E as tulipas chegaram a ser vendidas por milhares de vezes o valor real de uma tulipa, de uma flor, não é? Certo. Até que houve uma determinada altura que o pessoal percebeu, epá, espera lá, isto uma tulipa vale o mesmo que uma casa, mas isto é só uma tulipa, e de repente, pimbas, houve um grande crash, epá, e foi assim o primeiro grande crash da história da humanidade, relativamente a estas bolhas. Será que isto é outra bolha tipo o das .com? Eu penso que isto não tem a ver propriamente com a inteligência das ideias. Eu acho que boas ideias há sempre. Eu penso que isto tem um bocadinho a ver com a mentalidade que se instalou no mundo das startups, ok? A ideia é tentarem 100 empresas diferentes até encontrarem um unicórnio que seja rentável. Por isso nós vemos imensas empresas e ideias a aparecerem com muita exposição inicial e investimento de capital de risco, mas depois acabam por não conseguir porque não têm aquelas bases que criam um negócio sustentável, não é? Um dos objetivos iniciais de qualquer startup é na realidade um ciclo vicioso, que é conseguir muita tração, comprovar a utilização por grandes públicos, mostrando um potencial incrível para obter mais investimento, para obter mais público, e obter mais investimento, e obter mais público outra vez. Para terminar aqui o meu raciocínio, isto faz-me lembrar assim um matelão com esteroides a lutar contra o Bruce Lee, ok? O Matelão é uma startup que recebeu uma data de investimento e vai com dinheiro para o mercado, vai lutar para o mercado com muito dinheiro, ok? O Bruce Lee é uma empresa tipo Bootstrap, que esteve anos a treinar, a lutar nas ruas, sempre a tentar ser rentável. No final de contas, depois quem é que ganha o combate? Eu penso que criar um bom produto é relativamente, entre aspas, fácil, ok? Um produto que tenha milhões de pessoas a quererem, a pagar quase nada por ele, epá, é fácil ter milhões de pessoas, não é? Agora, criar um bom É produto fácil. vendável. Então o que é que Que está hora? aqui? Estamos aqui a fazer o podcast. Eu também não Sim, percebi. Eu fico um bocado olha, indignado. dou-te aqui o Porque exemplo. vais dar É uma ideia de milhões. Peço à nossa audiência. Eu peço desculpa, eu não tenho aqui. Por acaso, difícil é criar um bom produto. Ouçam, difícil é criar um bom produto vendável a um preço que traga rentabilidade, não é? É a mesma coisa que eu dizer, eu vou criar um produto de viagens a Marte por 49,99 mais IVA, não é? certo. E ele Pronto. custar milhares de milhões de euros, não é? Tipo, o que o Uber fez foi, vamos ganhar mercado. Agora, não é rentável, epá, pois, porque ainda é uma espécie de um esquema de uma pirâmide, não é? Não parece?
Ou seja, Epá, o pessoal continua a calma, investir para tornar. Não, certo. o Sim, que eu sim. quero dizer é tipo, é captar investimento, captar investimento, captar investimento até ao ponto em que, epá, será que depois compensa no final, não é? E se rebenta a bolha, que é o que acontece com a maior parte das startups, não é? Se 97% das startups falham, a bolha rebentou 97% das vezes, não é? Sim, mas por acaso era bom que algum de vocês se relembrasse assim de uma empresa, pá, um gigante, se calhar nem é difícil, eu de cabeça não tenho aqui nenhum, mas um gigante que tenha estado portanto, neste trajeto, não é? Conseguir angariar investimento, não ter nunca, portanto, não ter lucro durante uma série de anos, mas ter uma ideia que foi afinada ao longo do tempo e que parecia que eventualmente mais cedo ou mais tarde fosse dar certo. E que depois acontecesse isso que tu estavas a dizer, A Miguel, que era Groupon. precisamente. Diz? A Groupon. Então, a Groupon. Amazon e Sim, Netflix é sim. o quê? Não é isso? Não, Não, mas mas o não, Netflix, não calma, rebentou a não podemos aí. bolha. Netflix é um Ah, mega que sucesso, tenha é verdade. arrebentado a bolha. Mas, por Sim, exemplo, mas a Groupon é um bom exemplo. Obrigado, Diogo. Acho que é. Não sei se trabalhava no formato startup, mas sim é uma ideia de produto que talvez teve o seu hype, não é? Conseguiu construir, se calhar trabalhou muito tempo sem qualquer. Se bem que eu acho que eles já davam lucro há muito tempo. Eu vou questionar, Mas porque. o próprio Twitter, se não tivesse tido agora este investimento, ao fim e ao cabo, Ah, mas o Twitter, pera, o Twitter tem Não, sempre algumas ressalvas mas em avaliar dinheiros e lucros, porque o impacto do Twitter tem um valor não exatamente, ou seja, mensurável em termos. É. Diz isto. E cuidado com a palavra investimento, porque não é investimento na plataforma, é dinheirinho no Certo. bolso dos acionistas, que é diferente. sim, mas por exemplo, estes 44 mil milhões, ou o que é, algum dia vão ser quem investiu, algum dia os vai receber de volta? Não, é isso que o Fred está. Se vai receber de volta, eu acredito que sim. Eu acredito que acho que nem foi Não, nada o que de quer dizer, o Elon Musk se vai receber 44 mil euros, isso é que tu queres, isso é a tua 44 pergunta. milhões mil milhões de Os euros. outros não. Os outros ficam contentes, os outros já batem palmas. Outros Se já receberam. o Elon Musk, se por acaso retirar a proposta, se não encontrar financiadores, o Twitter vai receber 1.000 milhões, assim, de olhos fechados. Sim, mas os outros, basicamente, isto é a bomba quente, não é? É a batata quente, ou não? Mas eu, por acaso, só complementando ali o Miguel, concordo, porque no caso da Spotify, foi um dos temas que nós já falámos aqui, em vez da Spotify estar a criar um modelo de remuneração que não tem funcionado para a maioria dos músicos, as abordagens alternativas eventualmente até podem prosperar com os podcasts. Portanto, a ideia que eu tenho é que estas empresas que não encontraram uma forma de fazer os seus produtos funcionar financeiramente, tornaram-se uma floresta que não foi abatida de árvores mortas e vegetação rasteira e vai lá ficando, vai lá ficando. Por acaso acho que este tema é bastante extenso. Eu não quero alongá-lo muito mais. Vou deixar o espaço para haver discussão no nosso grupo do WhatsApp, em w.marketingprojetos.pt, mas acho um tema interessante e uma questão pertinente, obrigado Fred, de questionarmos se realmente são as ideias mais inteligentes, sendo inteligente relativo, mas ou se é o facto de realmente terem conseguido angariar dinheiro suficiente para se manterem à tona e irem improve, como é que se diz improve em português? Melhorar. Ah, Melhorar o produto o suficiente para ele se tornar, eventualmente um dia, economicamente viável ou sustentável. Muito bem, está feito os temas, obrigado aos três. Vamos agora para o próximo momento, que é o momento dos nossos não é subscritores. Pá, hoje, desculpem lá, está-me a falhar, estou aqui com o jet lag todo também. seguidores. Seguidores do nosso, que já não, do Twitter do Elon Musk, que nós amavelmente ainda usamos de forma gratuita. Portanto, vamos agradecer aqui então aos novos seguidores. Assim é que é, já entrou a audiência e obrigado então Ao Rui Day, ao Já Vi Tudo, da Black Suit, Dorman, à Sandra Andrade, a Márcia Bento, o Fu, que eu acho que é pois não sei se é o Dr. Fu, que estávamos a falar ainda há pouco, e temos ainda o Diogo Pontes. Obrigado a todos, têm o nosso follow back. E assim é, vamos passar já de momento, sem mais demoras, ao próximo segmento, as rapidinhas. Força, Diogo. Então vamos a isto, fresquinho, fresquinho. O Twitter começou hoje o seu teste de círculos, onde vocês podem decidir quem é que vê o vosso conteúdo quando publicam. Mais 29% dos consumidores não acredita nas afirmações sustentáveis das marcas e 83% dos consumidores admitem mudar os seus hábitos de consumo se lhes oferecerem um desconto. Vendidos.
O Digital Service Act, que o Fred tinha mencionado ainda há pouco na União Europeia, que vem aí, vai obrigar a Meta, a Google e outros a terem que explicar o seu algoritmo. Ok? Isto foi um acordo que saiu no sábado. As empresas serão ainda responsáveis pelos conteúdos nas próprias plataformas, com multas até 6% da sua receita. Ok? Mas o Facebook vai abandonar o seu projeto de podcast após um ano de existência. Lamentamos. Parece que a Google também vai preparar para dizer adeus ao antigo Google My Business e ao novo Google Business Profile. Parece que a Google está a empurrar os utilizadores a gerirem as suas contas através do Google Maps ou do motor de pesquisa em si. E por último, já é possível pedir à Google para removerem a vossa informação pessoal do motor de pesquisa. Coisas como o número de telefone, morada, e-mails, tudo que seja considerado informação pessoal e identificável é possível remover, e o link está em marketingporidiotas.pt. Muito bem, obrigado, Diogo. Foram as rapidinhas desta semana. Eu gostava era de perceber se aqui o número 6% da receita é assim uma espécie de número mágico agora para taxar os lucros do pessoal quando não fazem o que os governos querem. Porque já o RGPD é 6%, não é? É isso, é isso. Deve estar ali estipulado, alguém decidiu, pá, 6 é o número Reuniram e tal. correto. Pá, 10, não, 10 é muito. 5, pá, 5 é pouco. Exato. 6, 7 é o número mágico, por isso 7 é olha, fica mau. assim. Pá, 7 Dá azar. Dá azar, exato. Pá, e 8 não, também não. É o número da sorte na China. Pá, 9 já é Exato. muito, fica 6. Exato. Não, mas nós estamos aqui a brincar, obviamente, mas como é óbvio, é literalmente assim que acontece. Vocês acham que isto é matemática, que andam para lá com fórmulas? Esqueçam isso. Estão lá nos copos, lá nas comissões europeias, não sei quanto, tal. E pá, 4, 5, 6, 6, pum, mais uma rodada. Bom, muito bem. Mas é literalmente assim. Alguém viajou aqui, de repente foi. Estava em Bruxelas alguém aqui. Exato. Bruxelas. Epá, não tenho aqui, vou ter que inventar. Vamos falar da ferramenta da semana, com o mesmo som que vamos falar dos novos subscritores da nossa conta do Twitter. Esta semana, a ferramenta da semana é o Hotjar Surveys. E agora lá vem alguém, um salva-vidas, com uma boia, nadando por entre as águas, salvando. Quem sou eu? Qual é a ferramenta da semana? Então, o Hotjar Surveys é uma ferramenta que permite vocês recolherem informação da visita do utilizador por questionário. Ou seja, quando o utilizador, por exemplo, vai a sair do site e o rato sai do ecrã, não é? Em desktop, como é óbvio, isto só funciona em desktop, há um pop-up que questiona ao utilizador se encontrou, por exemplo, a informação que queria, não é? E vocês podem ir recolhendo esse feedback. Isto é ótimo. Eu estou a usar agora no sentido de otimização de SEO para perceber que informação é que falta naquela página, ok? Para ver se eu consigo melhorar aquela página o máximo possível. E então a ideia é essa, é tentar recolher. Se o utilizador conseguiu encontrar tudo, ótimo, responde que sim e vai-se embora. Se não conseguiu encontrar tudo, aparece uma opção onde o utilizador pode escrever aquilo que gostava de encontrar. E são pequenas pistas que nos podem ajudar a melhorar um pouco mais a página para o intuito que o utilizador lá foi consultá-la. Muito bem, obrigado. Ferramenta da semana, Hotjar Surveys. Muito bem, não sei se algum de vocês quer acrescentar mais algum comentário final a este episódio. Eu quero só dizer que eu não ando a clicar nos nos anúncios dos meus concorrentes várias vezes. Epá, eu quero que Miguel, isso fique bem claro. Too late for that. Já passou, já ficou, está gravado. E se ficar na internet, fica para sempre. Muito bem, se não têm mais nada a comentar, vou só deixar a nota mais uma vez. Se gostarem do nosso podcast, por favor, não se esqueçam não só de subscrever, mas também deixar uma avaliação. Spotify, aquele negócio que ainda não é rentável, será um dia. Google Podcasts ou Apple Podcasts. E assim, se subscreverem, recebem notificações a cada novo episódio. Não esqueçam o nosso grupo WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt e também, não menos importante, o nosso website marketingporidiotas.pt. Nós voltamos a ver na próxima semana, isto é semanal, não se esqueçam de cá voltar, que terão um novo episódio. Por isso até lá, caríssimos amigos. Tchau. Ficamos sempre à espera e depois dizemos sempre todos ao mesmo tempo.